Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de abril. Não é mentira, Ibovespa, apesar de ser 1º de abril, Ibovespa está acima dos 52 mil pontos. O lado bem favorável disso é que terminou não gerando aquela possibilidade de montar um topo descendente, o que seria ruim realmente, e agora consegue no pregão, vamos dizer assim, decisivo desse movimento de subida, ganhar aí um fechamento para cima dos 52 mil pontos. Então, perspectiva favorável de caminhar para aquela região dos 54 a 55 mil pontos, vai mantendo essa perspectiva Ibovespa. Então, dentro desse cenário, dentro já desse movimento de subida que o Ibovespa fez, sendo bem otimista e ir direto para os 54 mil pontos. Sendo menos otimista, vamos dizer assim, mais pé no chão, a alternativa que fica de entrada para o próximo pregão na ponta compradora em alguns ativos seria mais de day trade nos principais ativos, nos ativos mais líquidos. E eu vou mencionar alguns aqui. Mas essa seria a alternativa para o Ibovespa. Enfim, tendência de alta gerada aqui no gráfico diário do Ibovespa, enquanto não voltar para baixo da mínima deste pregão, que é de 51.186, a expectativa continua sendo favorável para o índice. PETR4 fechou com alta de 4,93%, anulou completamente aquela sinalização de baixa, mas manteve um cenário um pouco mais esticado para compras de swing trade, para ficar aqui com a relação risco-ganho bem favorável para cima. Encontra-se num patamar de resistência bem importante, bem relevante, aí na faixa dos 10,35, 10,25 a 10,35. É a faixa que ela terminou respeitando um pouco essa resistência. Agora os R$10 que ela fechou acima já tende a funcionar como suporte. É um papel que eu ficaria mais para day trade, ou seja, se a partir do próximo pregão, gráfico de 10 ou 15 minutos, vamos supor que abra caindo, gere aqui uma movimentação para baixo e proporciona um fundo aqui, ó, eu buscaria até a entrada dessa forma, com stop aqui embaixo, comprar um fundo ascendente, um fundo no gráfico de 15 minutos, principalmente respeitando a região dos R$10, é o que mais interessaria em termos de day trade na PETR4 a partir do próximo pregão. Vale 5, queda de 2,85%, caminhando a favor da sua tendência, da perda ali importante de um suporte, de um fechamento para baixo dos R$16. Em termos de compra, não vejo alternativa, teria que arriscar bastante operando contra a tendência. Alguns já podem estar até buscando esse tipo de operação e se machucando um pouco nesse momento. Então, assim, falar de suporte seria mais para essa região aí esses R$15, número redondo, e depois disso lá para casa dos R$14 a R$13,80. Na verdade, R$14,30 e depois R$14. Então, seria o próximo nível de suporte para a ação. Para gerar algum tipo de compra, o ideal que ela, até mesmo para day trade, o ideal que essa ação venha trabalhar, supere pelo menos 15,40. A partir do momento que superar 15,40 e tiver alguma sinalização de fundo ascendente no G60, é o que mais me chamaria atenção para fazer algum day trade na ponta compradora. Por enquanto, tudo alinhado para baixo na Vale. Partindo para outros ativos, YouTube 4. YouTube 4 fez um excelente pregão com alta de 3,41%, igual o Ibovespa, superou o topo anterior e estabeleceu aqui uma tendência de alta. A tendência de alta que ainda está dentro desse movimento de baixo, logo ainda com algumas ressalvas nessa tendência. Mas o fato principal é que dentro desse cenário fica mais voltado a planejarmos compra nesse papel após movimentos de correção no gráfico diário, principalmente para swing trade. Correções como essa aqui no G60 fica mais para uma operação de day trade, que é o que eu comentei na PETR4. Então, algo semelhante que eu comentei na PETR4 seria a possibilidade de entrada para day trade na ação. Qual o foco? Pegar o próximo movimento de subida no G60. Então, a entrada mais simples possível, superar 36,50 com stop em 36,14 e tentar pegar o próximo movimento de alta na YouTube. BBS3 da mesma forma, é algo muito semelhante, vindo aqui ainda não fez esse rompimento, mas acredito que seja mais provável, dentro do que ela vai montando aqui, mais provável rompimento dessa máxima dos 23,95, resistência nessa faixa de preço com os R$24 número redondo. Então, dentro também dessa correçãozinha pequena aqui no G60, fica mais para a possibilidade de compra, seja de fundo aqui para baixo no G15,
ou sendo mais ousado ali no rompimento direto nos 23,89, jogando um stop aí pelo menos para baixo dos 23,69. BBSE3, que a gente está comprado, fez um bom pregão com alta de 2,16%, fechando aí acima dos topos anteriores, ponto favorável, e ela se encaixa da mesma forma dos papéis que eu comentei, como BTR4, TUB4, BBS3, papéis que fizeram uma correção no G60 com expectativa de gerar mais um movimento de subida aqui no G60, com chance de romper a máxima do pregão de hoje. Então essa ação traz já a possibilidade da gente já olhar com bastante carinho se ela voltar para baixo dos R$ 33,00 para avaliar a continuidade ou não nessa posição comprada. E se ela romper para cima, a máxima de hoje foi de 33,80, dependendo do movimento que ela gerar para cima, também avaliar a possível realização de lucro nessa operação. Ciel3 também ativo aí de bastante liquidez, que a gente está com posição em aberto. Hoje finalmente resolveu andar, sair daquela lateralização. Fechou acima aí dos 46,09 e conseguiu se manter lá mais próximo do topo, fechar acima inclusive dos R$ 47,00, ponto favorável, alta de 3%, maior probabilidade nesse momento de romper aqui os 47,40, então é um papel que não sairia mais perdendo de forma alguma, mesmo colocando o stop abaixo da mínima pregão de hoje, já não sairia mais perdendo dessa ação. E a outra alternativa de colocar um stop mais assim, um pouquinho mais para cima, é aqui nos 45,99, logo abaixo desse topo aqui que ela rompeu, 46,09. Se proporcionar aqui um fundo jogar aqui para cima, também possibilidade de se trabalhar, ou seja, superar a máxima de hoje, 47,30, já abre a chance de trabalhar com stop abaixo dos 46,71, stop de proteção de lucro. E também da forma como ela gerar esse próximo movimento de subida, um provável movimento de subida no G60, dependendo da forma como ele acontecer, ficar muito esticado para cima, meu interesse maior também seria de botar o lucro no bolso. E GTA3 não conseguiu deslanchar muito, teve alta de 0,35%, mas testou ali um gap que ela abriu hoje. Ela conseguiu romper a máxima histórica, algo positivo, 28,60, rompeu sua máxima histórica, máxima de 2013. E, olha, botando aqui um zoom menos, rompeu essa máxima aqui, ó, por pouco, mas rompeu, a máxima de hoje foi 28,65. Então rompeu a máxima histórica e terminou voltando, mas enfim, voltou não com muita força para baixo, então estaria também mais para gerar num fundo ascendente. Mas o fato principal é que já pode evoluir um stop ali para a faixa dos 28,01 para o ponto de entrada. A perda da mínima de hoje seria 28,06. CSN3, bom fechamento, alta de 3,91%, também da mesma forma que eu comentei nas outras ações. Assim, essa ação proporcionou um pivô de alta, terminou conseguindo voltar finalmente para cima dos 28,50 e agora com um movimento mais fraco de retorno, que a gente tinha comprado antes, ela voltou muito forte para baixo e agora ganhou força e ficou aqui mais para cima. Então vai cair na mesma situação que eu comentei em cima de TUB, de BBAS, BBSE3, PTR4, até a própria Ciel3. E PECAR4 aqui um pouco mais para a ponta vendedora. O ativo foi lá, anulou a tendência dela de alta e vem com um movimento aqui não tão forte para cima. Se perder a mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de buscar uma venda aí, tentando pegar o próximo movimento de baixa nessa ação. Venda de swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.